Glória a Deus. Querido, abre a tua Bíblia lá no livro de Gênesis. Eu quero te dar uma palavra que está lá no capítulo 27. Eu quero usar dois personagens aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, amém? A minha esposa, enquanto dirigiu o louvor, ela deu uma palavra, trouxe uma palavra para as mulheres, amém? E essa palavra é também para as mulheres, mas ela é principalmente para os homens, amém? Então, preste bastante atenção, e diz assim, capítulo 27, a partir do verso, vamos ler o versículo 1, e depois nós vamos lá para o verso 18, que diz assim o verso 1. E aconteceu, como Isaque envelheceu, amém? E os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia, chamou quem? Chamou o filho mais velho e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. Agora vai lá para o verso 18, você já vai entender. E veio ele a seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Verso 19. E quem? Jacó. Disse a seu pai, o que ele disse para o pai? Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou-o. E disse, és tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te adoramos por mais uma oportunidade de sermos ministrados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Pai, que essa palavra seja uma bênção para as nossas vidas, ó Deus, nos despertando para o teu querer, para nos fazendo ser transformados, ó Deus, pela renovação da nossa mente, para que nós, ó Deus, venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, fala conosco, Senhor, ainda que seja aquilo que não nos agrade, e não permita, Senhor Deus, que nada em nós, meu Deus, impeça o teu mover nas nossas vidas. Leva cativo agora todo pensamento, todo sentimento. Pai, faz cair por terra, confronta a verdade que há em nós, ó Deus, para ver se é a tua, Senhor Deus, que está em nós. Porque se não for, Senhor, que nessa noite o Senhor nos limpe, nos lave e nos coloque no centro da tua vontade, no nome de Jesus. Pai, que a nossa alma se aquete agora para ouvir, receber a tua palavra e que essa palavra ache lugar em cada um dos corações que estão aqui neste lugar e dos corações, ó Deus, que estão participando desse culto pela internet, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Hoje eu quero ministrar uma palavra para você acerca desses dois personagens, né, da palavra de Deus, Jacó e Isaque. Nós começamos a ler o texto e a palavra de Deus está dizendo aqui no verso 1
que porque Isaac envelheceu, amém? Ele envelheceu, as suas vistas, né, ou a sua visão foi perdida. Ele ficou cego. Ele já não reconhecia as pessoas vendo elas. Ele só reconhecia as pessoas pela voz, né, quando elas se ele não reconhecesse pela voz, a pessoa tinha que se identificar. Ou se a pessoa chegasse bem perto, ele sentia o cheiro e pelo cheiro ele identificava a pessoa. E Jacó, amado, qual que é a semelhança desses dois personagens conosco hoje? É que assim como esses dois aqui, eu e você, nós também temos o quê? A promessa de Deus para as nossas vidas. Nós também temos a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele falou ao nosso respeito, amém? Nós, geração eleita, tem uma palavra específica, né, para nós, que é a mesma que está sobre Abraão, né? Toda a igreja de Jesus, que se chama pelo nome dele, tem essa palavra, mas para nós, Deus falou de uma forma específica, de uma forma direta, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E assim como Isaac e Jacó, nós também somos donos da promessa de Deus. Porém, amados, Isaac, ele cria nessa promessa. Ele aplicava o seu coração a buscar ao Senhor. Ele permaneceu firme nessa promessa. Porém, a Bíblia está dizendo aqui que ele envelheceu. E ao envelhecer, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Ele ficou cego. E esse ficar cego, querido, tem um mistério de Deus aqui para as nossas vidas. Por quê? Porque no verso 1, além de dizer que ele ficou cego, vai dizer que ele chama o seu filho. Qual filho que ele chamou? Esaú. Quero que você participe, não deixe o frio dominar você não, em nome de Jesus. Amém? Então ele chamou qual filho? Esaú. Chamou Esaú e disse para ele, no verso 2 aqui, ele disse assim: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Aí no verso 3 ele fala assim: agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-me para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Então Jacó, ele sabia que ele tinha uma bênção de Deus na vida dele, que ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele, e essa promessa não podia parar nele. Essa promessa não podia morrer nele. Essa promessa precisava ter o quê? Continuidade. Essa promessa ele precisava passar, essa bênção ele precisava passar para o seu filho. E era costume nessa época aqui, o filho mais velho ser esse herdeiro. Era o herdeiro o quê? Natural. Diga, herdeiro natural. Amém? Era o herdeiro natural da promessa, era o herdeiro da bênção. Então, amados, ele foi envelhecendo. Ele teve o filho, né, depois que ele casou, passou-se 20 anos para ele poder ser pai de Esaú e de Jacó. E depois que ele teve o filho, ele foi alimentando na cabeça dele essa ideia: é o meu filho mais velho que vai ser o herdeiro da promessa. É o meu filho mais velho, é Esaú o mais velho, porque ele nasceu primeiro. Ele vai ser o filho que vai dar continuidade à bênção que Deus colocou sobre a minha vida, colocou sobre a vida do meu pai, e agora está sobre a minha vida. Então ele cresceu, ele foi envelhecendo com essa ideia: é o meu filho mais velho, é o meu filho mais velho. Mas ele foi crescendo, ele foi envelhecendo com a ideia o quê? A ideia
natural de que o herdeiro era Esaú. Ele foi envelhecendo com aquela ideia de que o herdeiro natural é que tinha que tomar posse de tudo o que Deus havia dado para ele. Então ele foi crescendo, e esse perder as vistas, esse ficar cego, não é só algo natural do homem porque ficou velho aqui, mas é algo que também fez com que ele se tornasse um homem cego espiritualmente. Por quê? Porque ele estava tão bitolado naquela ideia de que Esaú era o seu herdeiro natural e que era ele que tinha que tomar posse dessa bênção, que ele não levava em conta quem era o seu filho mais velho. Ele não levava em conta que o seu filho era um beberrão, que o seu filho não servia ao Deus que ele pregava, que ele cria, que o seu filho não estava nem aí para o Deus que deu essa bênção, que deu essa promessa. Que o seu filho, no versículo 34 e 35 do capítulo 26, diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, o Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, também Eteu. E a Bíblia diz, no verso 35, que elas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então Esaú não era um homem de Deus, ele era um filho de um homem de Deus, ele era neto de um homem de Deus, mas Esaú não era um homem de Deus. Ele não era um homem espiritual, ele não era um homem que cria no Senhor. Ele era um homem totalmente voltado para as coisas naturais e promíscuas da vida. E Jacó ficou tão bitolado na ideia de que Esaú tinha que ser o seu herdeiro, era o herdeiro natural, que além de cego no natural, ele também se tornou cego espiritual. E ele não atentava para essas coisas que Esaú estava fazendo. Tanto que ele, quando ele percebeu que ele já estava caminhando já para o seu dia, ele manda chamar Esaú e fala para ele caçar. Pega as tuas armas, pega a tua aljava, pega o teu arco e vai caçar, vai para o campo caçar. Mata uma caça e faz um guisado, como eu gosto, para que eu me alegre e a minha alma te abençoe. Ele estava fixo aquela ideia de que era o herdeiro natural. E é isso, querido, que muitas vezes nos faz perder o melhor de Deus. Tem pessoas, principalmente os homens, que fica preso nas coisas naturais da vida. Ele fica preso. E porque ele considera muito o natural, ele acaba se tornando um cego espiritual. E aí, querido, o que é normal na vida do homem, geralmente? Ele ficar repetindo histórias. Ele ficar querendo transformação de vida, sempre fazendo as mesmas coisas. É normal você encontrar homens que já faliu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vai continuar falindo até a 20ª, até a 30ª. Se ele não morrer, vai continuar falindo. Por quê? Porque ele não sabe fazer outra coisa, não sei o quê. Repetir as mesmas coisas. Ele não se renova, ele não permite que Deus transforme a sua vida através da palavra. Ele não permite que Deus ministre no coração dele através da palavra. Ele não permite que a palavra transforme o seu coração. Ele ouve a palavra, mas ele vai achar bonito, ele vai achar maravilhoso. A palavra tem o poder de até chegar e massagear o ego dele. Porém, ele volta para casa e vai viver a vida dele da mesma forma como ele vive
todos os dias. E o que é isso, amado? Isso é cegueira espiritual. Isso é ser cego espiritual, querido, por quê? Porque é tolice você querer resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas. Sempre fazendo as mesmas coisas. É tolice você querer uma resposta diferente para as perguntas que já foram respondidas, e você já sabe a resposta. E fica querendo uma resposta diferente. Não, mas essa resposta eu já tenho, eu quero uma outra. Eu quero outra. Não, mas a pergunta já foi respondida, mas ele não fica insistindo. Por quê? Porque se tornou cego espiritual. Porque ele é cego. Ele passa todo dia no mesmo caminho. Ele vai e ele volta. Passa 1 ano, 2 anos, trilhando o mesmo caminho. O caminho nem nasce e mata mais, porque foi ele que, de tanto passar, matou a vegetação daquele lugar. Porém, amado, ele quer passar naquele caminho, mas ele quer ver uma árvore diferente naquele caminho. Ele quer ver uma flor diferente, ele quer ver uma paisagem diferente. Ele quer ver animais diferentes. Ele quer ver coisas diferentes. É tolice, é cegueira espiritual isso. Por que é assim? Porque a palavra não acha lugar no coração ao ponto de transformar. Ele sempre vai ser dono da razão. E a palavra de Deus diz que Deus, ele resiste aos soberbos. E todo aquele que é cego é soberbo. Por quê? Porque ele nunca vai abrir espaço para algo novo na sua vida. É soberbo porque ele nunca vai abrir mão do seu modo de pensar. E ainda, além de soberba, tem orgulho. Por quê? Porque vai se orgulhar disso. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. E não atenta que todo o sofrimento não está vindo sobre as pessoas que estão perto dele. Está vindo principalmente sobre a vida dele. Porque Isaac era um homem de Deus. Era o dono da promessa. Mas era um homem que chegou num certo ponto da sua vida que ficou totalmente dependente dos outros. Do que adianta ele ter riquezas e ele não poder participar dela? No capítulo 5, no final do capítulo 5 de Eclesiastes, ali Salomão diz assim: bem-aventurado o homem a que deu riquezas e deu a ele o poder de usufruir delas. No começo do capítulo 6, ele vai falar assim que existe também um tipo de pessoa que é próspero sobre a face da terra, porém, Deus não deu a ele o poder de usufruir dessas riquezas. E aí, quem você quer ser? Aquele que é próspero e vai usufruir dessa prosperidade que o Senhor vai dar? Ou aquele que é próspero, mas não vai poder usufruir? É fácil de escolher, é simples. Como que eu faço? Pastor, é só eu deixar a palavra de Deus transformar a minha vida. Olha para a tua vida, olha como que está a tua vida, olha como que está o teu casamento, olha como que está os teus negócios, olha como que está os teus filhos. Quem que precisa mudar? São os teus filhos ou é você que tem que mudar como pai, como mãe? Os teus negócios não estão dando certo. Há quanto tempo você está vindo tentando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? A tua vida espiritual não flui, não muda nada. Vem na igreja, volta frustrado, porque eu não senti a presença de Deus. Mas desde quando você vem com esse mesmo sentimento, mas não faz nada para mudar isso? Quanto tempo você ora em casa? Quanto tempo você lê a Bíblia? O quanto você se dedica, quanto você busca. Você quer que as coisas deem certo para você? Quanto tempo você gasta de oração para que o Senhor te responda, te dê direção e abençoe as obras das tuas mãos? Não adianta querer resultado diferente se você não faz nada diferente. Até as reclamações são iguais. Quando dá errado, fica bravo, briga com a mulher, briga com os filhos, bate no gato, chuta o cachorro.
elege o mundo como culpado dos seus problemas, mas ele não tem a capacidade de abrir o olho e deixar a palavra de Deus entrar no coração dele e transformar o coração dele. Porque a bênção de Deus, Deus te deu, ele não tomou ela. Deus não tomou a bênção de Deus de você, a bênção é tua. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, entende uma coisa. Mas fala com vontade, diga, entenda uma coisa. A bênção de Deus é tua. Fala para ele assim, ele já te deu. Ele não vai tomar essa bênção. Amém? Mas você só vai usufruir dessa bênção se você deixar a palavra de Deus entrar em você e transformar a tua vida. Se você não se tornar um cego espiritual, como se tornou Isaac. Ele ficou tão bitolado, é o meu herdeiro natural, foi ele que nasceu primeiro, que ele não pesou, ele não mediu as consequências, amado. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava entregando a coisa mais preciosa que o Senhor deu para ele, nas mãos de um inconsequente, nas mãos de um homem que não queria nada com Deus, que não tinha compromisso com Deus, era filho dele, mas não tinha compromisso com Deus. E Deus, meu amado, ele te deu a promessa, você tem a palavra dele. Se tem uma pessoa que não volta atrás nas suas palavras, se tem uma pessoa que não deixa as suas palavras cair por terra, esse alguém é o Senhor. Ele disse, e ele vai cumprir. Números, capítulo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não faria? Prometeria ele, não cumpriria aquilo que prometeu? Não, ele promete, ele cumpre. E ele está dizendo aqui para você hoje, eu te dei uma promessa, eu te dei uma promessa, a promessa é tua, eu não tomei de volta, mas por que você está sofrendo? Por que está acontecendo tudo errado? Talvez seja porque você é dono da verdade. Você está cego para aquilo que ele está falando contigo, para a palavra que ele está entregando para você. E aí, você quer que Deus cumpra a palavra, e Deus está resistindo você, por quê? Porque na minha Bíblia está dizendo que Deus resiste o quê? Ao soberbo. Deus resiste o soberbo. Ah, eu sou o cara, é assim mesmo, minha vida é essa. Vai, continua, Deus está olhando para você, fala assim, eu quero ver até onde tu vai sem a minha bênção. Eu não tomo ela da tua mão, mas eu quero ver até onde tu vai com a tua marra. A mesma palavra diz assim, que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quem é o humilde? Humilde não é o coitadinho não, querido. Humilde não é aquele que faz carinha de coitado, não. Esse que faz cara de coitado é coitado mesmo. Mas aqui o humilde é aquele que sabe quem ele é diante de Deus e reconhece diante dos homens. Sabe quem ele é diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Não somos nada. Nada. Nós não passamos de pó sem Deus. Se Deus deixar de renovar sobre nós as suas misericórdias, no dia que ele fizer isso, a gente morre. Porque não somos capazes de sair do lugar sem que o Senhor nos ajude. Se a gente conseguir sair do lugar, a gente não vai chegar a lugar algum sem o Senhor. Em tudo nós dependemos dele. Ah não, mas eu conheço, eu fiz isso, eu tenho curso disso, eu posso fazer isso, eu vou ganhar dinheiro assim. Tolice. Porque Deus diz que o homem só pode receber o quê? Aquilo que do céu lhe for dado. Então não tem outro caminho. O caminho para aquele que quer a bênção de Deus, qual é? Se humilhar diante do Senhor e dizer, Pai, eu não sou nada diante de Ti, e reconhecer isso diante dos homens, porque não adianta nada. Você pegar, ô Senhor, eu não sou nada, mas diante das pessoas você querer ser melhor do que todo mundo. Então não seja cego. Não deixe as coisas te cegarem.
as circunstâncias se chegarem. Tem um homem que está aqui hoje, que ele está batendo cabeça já há muito tempo. Há muito tempo. E Deus está mandando você olhar assim, ó. Olha para trás. Quantas vezes tu fez diferente? E você está se dando conta que você não fez diferente. Você sempre fez igual. Talvez o lugar era diferente. Talvez os personagens eram diferentes. Talvez o dinheiro que você tinha era diferente. Mas você fez a mesma coisa que você costuma fazer. E Deus está mandando dizer para você o seguinte: se você não mudar isso, se você não mudar isso, você vai fracassar de novo. Esposa, você recebeu uma palavra de Deus hoje. Olha para o teu marido. Se tu identificar alguma coisa nele, desse tipo, não aqui, nem na frente dos filhos ou de outras pessoas em casa, chama ele e fala assim: esse homem é você. Você faz tudo igual. E ainda quer culpar a esposa, quer culpar os filhos. Culpa tudo. Culpa por quê? Porque está cego. Está cego. Está cego. Se você ler um pouco à frente, eu já vou falar de Jacó para a gente poder encerrar. Se você ler um pouquinho na frente aqui, a partir do verso 30, vai dizer o seguinte: aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Você está entendendo? Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Venham, torne ao Senhor. Torne ao Senhor. Torne ao Senhor. Ele fez a ferida e ele despedaçou e ele... Ou é o contrário, ele despedaçou e curará. Ele fez a ferida e a ligará. E a ligará. Torne ao Senhor, torne ao Senhor. Reconheça, jogue fora a soberba, jogue fora o orgulho. E reconheça: Senhor, eu preciso de Ti. Você não está sabendo discernir o que é natural do espiritual. Busque ajuda. Ore, gaste tempo. O problema é que apressa, meu amado. É inimiga, não é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga do crente. A maioria dos crentes, amado, oh Jesus, a maioria dos crentes não ora. Não ora. Ele quer bênção, mas ele não ora. Ele quer mudança no casamento dele, mas ele não ora por isso. Quer mudança no trabalho dele, mas não ora por isso. Quando ele vai fazer algum negócio, ele não gasta tempo orando. E quando ora, é assim: Senhor, abençoa, e já vai para o negócio. E já vai dizendo sim. Por quê? Porque ele acredita que o Senhor abençoa, Deus já assinou embaixo e carimbou, aprovado. E não é assim que as coisas funcionam. Nós não podemos ser cegos espiritualmente. Nós não podemos cegar, deixar a nossa razão, deixar o nosso entendimento. Amém? Glória a Deus.
Para a gente poder encerrar o assunto Isaac aqui, eu quero que você abra lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Quem encontrar, dá um glória a Deus, vem. Oh, Jesus. Só o verso 5, quem encontrou, amém? Diz assim o verso 5, Provérbios 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e o quê? Não te precipite, não te estribes, não te, o que mais aí? Se apoie em quê? No seu próprio entendimento. Oh, Jesus, vai um pouquinho para frente, capítulo 16 de Provérbios. Vou ler só mais um verso contigo e nós vamos voltar lá para o Gênesis, para a gente encerrar essa palavra, falando algumas coisas do Jacó. Amém? Verso 3 também diz assim, o verso 3 diz assim: confia ao Senhor o quê? As tuas obras. Aí eu pergunto para você, a maioria dos crentes fazem isso? Não faz. Não faz. Eu confio, Pai, está na tua mão. Como? Não gasta tempo na presença de Deus. Quando você confia, quando você deixa nas mãos do Senhor e espera. Amém ou não amém? E aqui está dizendo: confia ao Senhor as tuas e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que você pensa pode ser estabelecido, sim ou não? Pode. Mas é só depois que você mostrar que confia no Senhor. E você não confia no Senhor se precipitando, se apoiando no teu próprio entendimento. Amém? Glória a Deus. Volta lá para Gênesis 27. Aleluia. Então a primeira coisa que Deus manda dizer para você hoje é: querido, não seja cego espiritual, um cego espiritual. Não permita que a tua soberba te segue, que o teu orgulho te segue. No nome de Jesus, amém? Não permita. A bênção não vai ser tirada de você. Porém, se você for cego, você vai passar a vida inteira com essa bênção, mas não vai usufruir dela. Você corre o risco de jogar ela fora, de desperdiçar ela, de colocar na mão de quem não a merece, como aconteceu aqui com Isaac. Já Jacó, amados, também era filho de Isaac. E Jacó, meu amado, era diferente de Esaú. Por que ele era diferente? Era porque ele era alguém mais pacato do lar, que gostava de cozinhar e não de caçar como Esaú? Não. A diferença de Jacó para Esaú não era isso. A diferença de Jacó para Esaú é que Jacó, ao contrário de Esaú, desejava ser o quê? Abençoado. E a sua vida, apesar de ter um nome com significado enganador, ele passou a sua vida buscando uma maneira de como ser abençoado. De como ser abençoado. E eu não quero entrar muito em outros méritos, não, aqui. Mas quando Deus olhava para Esaú e para Jacó, Deus não via Jacó como primogênito. Via como primogênito natural, mas como primogênito herdeiro da sua bênção, Deus enxergava Jacó. Deus olhava para ele, Deus via o comportamento dele. Ele tinha a mesma idade de Esaú, porém você não vê ele aqui pegando mulheres da terra ali, nativas ali, para poder se casar. Não, ele pensava de uma outra maneira.
Ele sabia da história do seu pai. E ele sabia que o seu pai poderia também ter se casado com alguém ali daquele lugar, mas ele preferiu o quê? Que buscasse uma mulher lá na casa da sua família, para casar com ele. A Bíblia não relata isso, mas eu creio que Jacó também pensava assim: eu quero a bênção, e para que a bênção venha para a minha vida, eu preciso ser digno nela, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu não posso ficar pensando em me misturar com esse povo, eu não posso ficar pensando em me casar com essas mulheres. Eu tenho que merecer essa bênção. Eu já tenho, a promessa existe, a bênção existe, e se eu quero a promessa, eu preciso merecer essa promessa. Só que Jacó também sabia, meu amado, que ele poderia fazer o que fosse, ele jamais seria o quê? Por mérito próprio ele ia conseguir o quê? Ele ia conseguir essa bênção. É como nós. Não é porque você ora mais que Deus te abençoa. Não é porque você lê a Bíblia mais, tudo isso te ajuda, tudo isso te abençoa. Mas o que faz a bênção vir sobre a tua vida? É você permitir que essa palavra transforme a tua vida e te leve a viver como Deus quer que você viva e como Deus quer que nós vivamos. Deus quer que eu e você diga não para o mundo. Deus quer que eu e você diga não para o pecado. Deus quer que eu e você diga não para Satanás. Deus quer que eu e você sinta prazer de estar na presença dEle, de conversar com Ele, de conhecer o Senhor através da sua palavra. Deus quer isso. Por isso é que Ele nos deu a promessa. Por isso que Ele nos entregou a promessa, e Ele não pretende tomar essa promessa, e Ele não vai tomar essa promessa, mas Ele quer que eu e você esteja dando lugar para que essa palavra faça aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, porque conformado, quem é que está conformado? Não tem ninguém conformado. Mas o que Deus está falando, olha, faz algo diferente. Faz algo diferente. Está todo mundo, até quem não é crente, está inconformado com o que está acontecendo. Mas faz algo diferente. O que eu posso fazer de diferente? Seja transformado pela renovação da tua mente. Renovar a mente, sabe o que significa, meu amado? É entender que o que você faz não está funcionando. Então o que você vai fazer? Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso ouvir alguém que vai me fazer ser mais do que vencedor. Quem que eu vou ouvir? Aquele que nunca perdeu batalha. Ouve Ele, ouve Ele, ouve o Senhor. Ele nunca perdeu batalha, Ele vai te ensinar a vencer, a ser mais do que vencedor. Romanos 8:37, em todas estas outras coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus, mas como que eu faço isso? Deixando a palavra transformar a minha vida. E Jacó, meu amado, ele vivia desse jeito, só que é o seguinte, querido. O que Jacó fazia aqui, fez aqui? Olha o que ele fez aqui. Tem muita gente que faz isso. E Deus hoje manda você parar de fazer. O que Jacó fez? Jacó, para ele conseguir a bênção, o que ele teve que fazer? Não é trapacear, não. Aqui tem um mistério de Deus aqui que vocês não estão enxergando ainda. O que ele fez? Esquece a estratégia, amado. Olha o que ele fez. Ele tomou o lugar de quem? De Esaú. Não é a trapaça. Presta atenção que o mistério do Senhor aqui não é a trapaça, não é a situação. O mistério aqui, ele tomou o lugar de Esaú. Ele tomou o lugar de Esaú.
O que ele projetava na mente dele é: para mim conseguir a bênção, eu preciso ser como Esaú. Eu preciso estar no lugar de Esaú. Para mim ser abençoado, eu preciso ser igual a ele. Para que o Senhor me considere, eu preciso ser igual a ele. Para que o Senhor me ouça, eu preciso ser igual a ele. Para que o meu pai me note, preciso ser igual a ele. Para que o meu pai me abençoe, eu preciso ser igual a Esaú. Agora, responde para mim, tem ou não tem um monte de crente pensando nisso? Em vez de projetar o quê? As suas expectativas no Senhor, a sua esperança no Senhor. Porque a minha Bíblia diz assim, que bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. Cuja confiança está no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ao invés de projetar sua expectativa no Senhor, na palavra, na promessa, a promessa já não é sua, sim ou não? Deus já não te deu a promessa, Ele não tomou a promessa é tua, você tem ela. Se você disser, vou sair da igreja, Ele não toma a promessa de você. Se você falar, não vou no culto, Ele não toma a promessa de você. Se você não orar, Ele não toma a promessa de você. A promessa, Ele não toma. Porém, o que acontece? A maioria das pessoas coloca suas expectativas em outras pessoas. E aí, querem o lugar da outra. E aí, coloca na cabeça, eu vou ser abençoado quando eu estiver no lugar de tal. Eu vou ser abençoado se eu fizer isso. Eu vou ser abençoado se eu for igual. Ah, as pessoas vão gostar de mim se eu for igual àquela pessoa, porque ela, nossa, ela é popular. E aí tem um monte de crente perdendo o melhor de Deus, por quê? Até hora, sabe que tem a bênção como Jacó, mas precisa ocupar, está achando que tem que ocupar o lugar do outro, que tem que estar no lugar do outro, que é ser igual ao outro. Isso vai trazer a bênção de Deus na vida dela. E Deus manda te dizer que não é assim, amado. Não é assim. Você sabe por que não é assim? Porque Jacó aqui, tudo que ele conseguiu foi estar no lugar de Esaú para tomar posse da bênção. Mas olha o que Deus queria fazer dele aqui, ó. Um pouquinho na frente, Gênesis 32. Se você encontrou, diz glória a Deus. No verso 24, diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir. Oh meu Deus, deixa aberto aí. Não é a mesma coisa? Sim ou não? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Quando ele estava na casa do seu pai, a diferença é que ele não lutou uma noite, ele lutou a vida dele inteira. Eu quero o quê? A bênção. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Quero a bênção. Eu creio, querido, que Jacó em relação à bênção está igual eu aqui. Eu estou igual a Jacó com a bênção. Eu estou com esse óleo aqui. O tempo inteiro ele ficava com eu quero a bênção. Aí chega Esaú e fala: ah, você está fazendo esse guisado, me dá um pouco que eu estou a ponto de morrer. Não, não vou te dar. Não, me dá. Vamos fazer o seguinte, eu te dou, mas você vai me vender o quê? A tua primogenitura. O que você acha? Aí Esaú: sim, do que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Do que me vale a primogenitura se eu estou morrendo? Aí Jacó falou: não, eu vou te dar, mas primeiro
Jura para mim que a primogenitura é minha. E a Bíblia vai dizer que ele o quê? Ele jurou. Durante todo o tempo ele queria a bênção, queria a bênção. Aqui a mesma coisa. Aqui ele luta com um homem, um ser celestial, um anjo do Senhor. Ele luta. E esse anjo, para poder se livrar de Jacó, fere a perna dele. E ele mesmo ferido, gruda o anjo e diz: eu não vou te deixar ir, senão o quê? Não me abençoares. E tem gente querendo ser abençoada, na primeira estalar de dedo, vira fumacinha. Então, olha só, 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Ao verso 28, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas o que? Israel, pois como o que? Príncipe, lutaste com Deus e com os homens e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E fez o quê? E abençoou ali. Abençoou ali. Abençoou ali. Amado, eu tinha um pastor que ele falava assim para mim: a tua bênção, ela chega para você no dia que você não aparece na igreja, no dia que você não vai naquela reunião de oração, no dia que você não participa daquela vigília, no dia que você não está naquela comunhão. A tua bênção chega para você ali. E aí, como ela não te acha, ela não vai para outro. Ela também não volta para o Senhor. Ela vai esperar mais. Você esperou quanto tempo até ali para receber essa bênção? 15 anos? É mais 15 anos você vai ter que esperar por ela. 10 anos, é mais 10 anos você vai ter que esperar por ela. Sabe por que nós perdemos a bênção de Deus? Porque nós deixamos de estar onde deveríamos estar e achamos que podemos explicar, e a nossa explicação pode o quê? Convencer Deus, justificar diante de Deus e fazer com que Deus nos abençoe a si mesmo. Nós deixamos de fazer o que devemos fazer. E muitas vezes nem explicação nós damos. Mas nós dizemos: o Senhor vai entender. E a bênção vai chegar. Muitas vezes a gente está perdendo a bênção de Deus assim. Por quê? Porque somos cegos. E porque a gente acha que é do nosso jeito. Tem um monte de gente, amado, que acha, eu já vou encerrar, que Jacó se deu bem com isso que ele fez com seu pai. Mas ele não se deu bem. Você sabe o que aconteceu com ele? Quem recebia a bênção recebia o que também? A herança do pai. Quem recebeu a herança de Isaac? Esaú. Não foi Jacó. Entende? Deus não aprovou o que ele fez de errado. Entende? Deus não aprovou o que ele fez de errado. Ele sofreu consequência por isso. E nós também sofremos. É isso que eu quero mostrar para você dentro da Bíblia. E eu quero mostrar acima de qualquer outra coisa. É que você tem a bênção. Que você tem a bênção. Deus não tomou de você a bênção. Deus não tomou a promessa. A promessa está com você. Está nas tuas mãos. E a promessa de Deus
capítulo 10 de Provérbios, versículo 22, ou é 22, 10. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas lá diz o seguinte: o que enriquece é a bênção de Deus, a bênção do Senhor. E ela não acrescenta o quê? Dores. Algumas versões diz sofrimento. Amém? Então, peraí. Da onde é que está saindo o sofrimento que está acontecendo, que você está passando? Meu querido, a bênção é tua. É tua. Agora, está havendo alguma coisa que você não... Ai, pastor, tem provação, tem um monte de coisa. Provação é uma coisa. Outro dia eu vou pregar a respeito disso, tá? Provação é uma coisa. Mas você é dono da promessa, amado. É dono da promessa. Acontece um monte de coisa, mas teu casamento não pode abalar. Não é? Eu quero que você fique de pé, amado, em nome de Jesus. E você vai entender. Nessa noite você entendeu duas coisas que pode te fazer perder a bênção de Deus, mesmo estando com ela nas mãos. É a cegueira espiritual e colocar expectativa na pessoa errada. Você não deve fazer isso, de forma alguma. Mas eu...